Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia feliz, abençoado, de muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do aquecimento global que caminha a passos largos rumo ao aumento da temperatura mundial. Vamos falar de uma importante região produtora do país, o Mato Piba. Eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro aí pelo mercado dos hortifrutis. Vamos falar também da Transoceânica, uma importante linha férrea de escoamento do país. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar sobre fazendas. Aqui, florestas, e lá, fazendas. Essa frase faz parte de um artigo escrito por José Roberto Guzzo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do aquecimento global que caminha a passos largos rumo ao aumento da temperatura mundial. Nos últimos 60 anos, o aquecimento em algumas regiões brasileiras foi maior que a média mundial, chegando até 3 graus Celsius na média das temperaturas máximas diárias. Em algumas regiões, aponta o relatório de mudança climática no Brasil, que é uma síntese atualizada e perspectivas para decisões estratégicas. De acordo com o estudo, desde o início da década de 1990, o número de dias com ondas de calor no Brasil subiu de 7 para 52. Até o início da década atual, eventos extremos como secas severas e ondas de calor serão mais frequentes, com probabilidade de ocorrências de eventos climáticos sem precedentes. A partir das projeções para os próximos 30 anos, apresentadas de forma inédita pelo IPCC, com o objetivo de orientar ações de adaptações, os pesquisadores também concluíram que, se o limite de 2 graus centígrados for atingido em 2050, limiares críticos para a saúde humana e a agricultura serão ultrapassados com mais frequência. E nesse cenário, a população afetada por enxurradas no Brasil aumentará entre 100% e 200%. Doenças transmitidas por vetores, como os da dengue, malária, também causarão mais mortes. A Amazônia, por exemplo, perderá 50% da cobertura florestal pela combinação de desmatamento, condições mais secas e aumento dos incêndios. O fluxo dos rios serão reduzidos e a seca afetaria mais os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e também Roraima. O ciclo de chuvas no Brasil e na América do Sul também serão afetados. Os estoques de peixes serão reduzidos em aproximadamente 70%, com redução de 30% a 50% dos empregos no setor. Portanto, o impacto estimado na receita em relação ao produto interno bruto é aproximadamente de 30%. A região nordeste do Brasil, onde vivem atualmente quase 55 milhões de pessoas, segundo dados preliminares do censo de 2022, pode ter 94% de território transformado em deserto. Pessoas que vivem nas grandes cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ficarão expostas à escassez de água. A estimativa é que no cenário de mais 2 graus centígrados em 2050, 21,5 milhões de pessoas em áreas urbanas serão afetadas pela quebra do ciclo hídrico e também do impacto das safras agrícolas. E agora vamos falar de uma importante região produtora do país, que é o Mato Piba. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, indicou um cenário climático que pode favorecer a proliferação de pragas que encontram em condições de calor e umidade elevada
o ambiente ideal para o seu desenvolvimento. A partir deste mês de novembro, os sojicultores precisam estar atentos para a Anticárcia gematalis, que é a lagarta da soja, uma das pragas mais devastadoras da cultura. Segundo o prognóstico climático do INMET, para este mês de novembro, grande parte das regiões sudeste e centro-oeste devem registrar chuvas dentro ou acima da média, especialmente em áreas como Goiás e o centro-leste do Mato Grosso, que terão um aumento nos níveis de umidade do solo, facilitando o desenvolvimento da soja. No entanto, essas condições também favorecem a proliferação da Anticárcia gematalis, cujo ciclo de vida ele é acelerado pelo aumento da umidade e das temperaturas, ambas esperadas para este período. A lagarta da soja, que atinge o pico populacional entre janeiro e fevereiro, pode se multiplicar rapidamente se houver falhas no monitoramento. Lá no Matopiba, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a previsão é de chuvas próximas ou abaixo da média. A menor quantidade de precipitação pode reduzir os níveis de umidade do solo, dificultando o avanço do plantio da soja. Entretanto, nas áreas que já estiverem cultivadas, as condições climáticas mais secas podem ajudar a reduzir a incidência da lagarta e da lagarta da soja, que prefere ambientes com alta umidade. Já no sul do Brasil, que deve registrar chuvas próximas à média histórica, a manutenção dos níveis de umidade pode beneficiar os cultivos de inverno e também sustentar o crescimento da soja. No entanto, essa condição também pode criar um ambiente favorável à praga, exigindo monitoramento constante para evitar danos severos. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro aí pelo mercado de hortifrutis. Como nós falamos agora na informação passada, a quantidade de chuvas pode prejudicar, sim, basicamente todos os produtos hortifrutis, porque a maioria é cultivado tudo a céu aberto. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bem, Josué? Está tudo bem. Josué, como é que está a situação aí dos hortifrutis diante dessa quantidade de água que está descendo? Ora, por incrível que pareça, nesse exato momento, o mercado está até relativamente calmo, com preços mais em baixa, com exceção de alguns produtos que estão bem acima do normal, que é o caso da abobrinha menina, né? O pepino colonhão, a vagem e o quiabo. Esses estão fora do normal. Os fora demais, da curva? Fora da curva. Os demais estão com preços mais em conta, baixaram de preço. Veja aqui que o chuchu, que estava há pouco mais de 20 dias atrás, estava de 180, hoje já está sendo vendido a R$40. Pois é, pode falar. A mesma caixa, né? Que estava custando 180, agora custando R$40. Você que está nos acompanhando, tem hora que a gente fala, mas está tudo errado, está tudo doido, né? No dia 15 de outubro, agora, dia 15 de outubro, uma caixa de chuchu estava sendo comercializada lá na Ceasa a R$200. Teve pico de 200, né? Mas... De 180 a 200. Isso, exato. A mesma caixa de chuchu, agora, está sendo comercializada a R$40. É uma situação que a gente, às vezes, até estava conversando com o Josué nos bastidores, tem hora que a gente não entende, assim... A conta não fecha, né? A conta não fecha. É uma situação muito complicada. E isso não acontece só com chuchu. Acontece, basicamente, com quase todos os produtos. De repente, você fala, agora vai despencar o preço, você chega lá na Ceasa, o preço explode. Veja só, com a mudança do período de estiagem e o período chuvoso, todas essas culturas sofreram um impacto muito forte com a mudança de estação, ou seja, para a estação chuvosa. E essas culturas, todas elas, essas plantas, segundo os produtores, elas apodreceram e tudo mais. Então, foi o motivo daquela alta aí esses últimos 15 dias, semana passada, inclusive para trás, estava com preço bastante acima do normal. Entretanto, com o tempo mais firme, embora chuvoso,
e propiciou uma melhor produtividade e uma certa regularidade na produção. Dá uma estabilizada, né? Exatamente, então deu uma regularidade. Agora, mas vai continuar instável. Agora, claro que depende muito da questão da chuva, mas normalmente a partir de janeiro, fevereiro são os meses mais críticos, com chuvas mais intensas, com tendência de preços elevados, mas aí no geral, né? Aí nós vamos ver uma oscilação nessa perspectiva de valores elevados mais para janeiro e fevereiro. E o que a gente observa também, e a gente sempre fala isso, é quando, por exemplo, uma caixa de chuchu chegou a R$40. Às vezes, se você vai fazer uma compra no supermercado, no empório, seja lá onde for, você fala, caramba, mas está caro. Quer dizer, o supermercado ele já cobra um valor bem superior ao que ele paga lá para poder manter os custos, isso é normal. Só que às vezes cai lá na Ceasa, ele ainda continua comprando o preço. Ainda segura, né? Ele fica segurando o preço. Entendeu como é que é o mercado? O mercado funciona assim. Hoje vai ter o varejão, vai ter a oferta, hoje é dia de oferta lá no supermercado XYZ. Aí você chega lá, teve realmente uma quedinha, ou 1, 2 produtos que tiveram quedas, mas o resto continuou com pico lá em cima, né, Josué? É verdade. Então é uma situação difícil, né? Muito complicado. Previsão. A previsão é essa, né? É claro que o período chuvoso é tempo instável, mercado instável. Como eu estava falando aqui, janeiro e fevereiro, dependendo da intensidade, como normalmente chove mais, a tendência é de instabilidade com preços bastante elevados, acima do normal. Josué, mas geralmente em dezembro dá uma subidinha, não dá? Sim, tem uma demanda maior para alguns produtos, né? Mas é janeiro e fevereiro que a gente vai medir. Tem agora uma corrida, agora em dezembro, aumento, né, de uma demanda, né? Até a questão do tomate, quer dizer que o tomate ainda está com preço ainda normal, vamos dizer assim, ainda não explodiu, mas ele está se mantendo estável, né? Mas a tendência aqui, aproximando lá pelo dia... Segunda semana de dezembro é que... Aí o bicho pega. É aí que as coisas começam a apertar. Tá certo. Mas o limão continua azedo? Ainda continua azedinho ainda. Então tá bom. Josué, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu acho que isso aqui já dá para dar uma visão geral aí de como está o mercado. E até a próxima. Se Deus quiser, até a próxima. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar da Transoceânica, uma importante linha férrea de escoamento aqui do Brasil. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar sobre fazendas aqui, florestas lá. Essa é uma frase que a gente vai explicar, que foi escrita em um artigo por José Roberto Guzzo. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar da Transoceânica, uma importante linha de escoamento para o nosso país. A Ferrovia Transoceânica é um projeto em parceria entre os governos de Pequim, China, né? Brasília e também em Lima, lá no Peru, que conectará Brasil ao Peru e promete transformar o comércio internacional e contribuir para o desenvolvimento econômico de toda a região. Com investimento de aproximadamente 100 bilhões de dólares, esse projeto visa criar uma nova rota para o transporte de mercadorias entre a Ásia e a América do Sul. Com certeza, este tema estará na pauta das visitas que Xi Jinping realizará ao Peru e também ao Brasil no fim do mês, quando ele estará acompanhando também a cúpula do G20 lá no Rio de Janeiro. Ainda segundo a apuração, a nova rota ferroviária encurtaria significativamente o tempo e a distância de transporte, tornando o comércio mais rápido e barato. Além disso, ao reduzir a dependência das rotas marítimas tradicionais, como o Canal do Panamá, a China garantiria acesso direto aos recursos sul-americanos, fortalecendo a sua posição estratégica no cenário mundial. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de uma frase que foi publicada
em um artigo que foi escrito por José Roberto Guzzo. É claro que nós já vamos falar a frase em português, mas ela saiu lá dos Estados Unidos. E a frase é assim: fazendas aqui, florestas lá. Bom dia, Guido. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Pois é. Farm here, né, Guido? É, E Antônio, as florestas lá, né? o título em inglês é Farms Here, Forest There. Mas é assim, fazendas aqui nos Estados Unidos e florestas lá no Brasil. O que os americanos querem é que a gente produza cada vez menos, porque nós, brasileiros, produtores de grãos, de alimentos e fibras, nós estamos impactando as vendas americanas para a Europa e Ásia. Então, esse discurso agora de proteção de florestas é só um pano de fundo por conta do receio americano, porque hoje nós somos o maior exportador de milho do planeta, embora os Estados Unidos seja o maior produtor, mas uma boa parte é consumida. As safras são consumidas dentro dos Estados Unidos. Nós produzimos mais soja que os americanos e o Brasil se tornou esse ano o maior exportador de algodão do planeta, embora seja o quarto maior produtor de fibras, ficando atrás da China, da Índia e do próprio Estados Unidos. Mas, Antônio, é um problema sério e essa invocação sobre a questão ambiental é também sério, viu? É sério porque é o seguinte, se eu produzo mais do que o Guido, eu vou começar a atrapalhar o seu negócio. Exato. Então, eu não posso deixar que o Guido produza mais do que eu. E assim é a União Europeia e são os Estados Unidos também. Por isso, essa pressão aqui em cima do Brasil para a gente preservar o meio ambiente. É muito bom, nós vamos preservar tal, mas e daí? E como é que nós vamos viver? Então, o mundo é uma guerra. E essa guerra, os americanos não querem perder. Então, eles têm um mercado fantástico, que é o mercado asiático, né, Guido? Exatamente. E nós não podemos perder esse mercado. Agora, o Brasil, nós vamos ter que enfiar a goela abaixo, que eles fiquem com água e com as florestas. E nós ficamos aqui com as nossas fazendas produzindo, vendendo, ganhando dinheiro, e a gente pode até dar uma ajudinha para o Brasil, não pode? Exatamente. Antônio, nós preservamos 70% das nossas florestas nativas nos biomas. 70% está de pé. E a questão é muito séria, porque nos Estados Unidos eles devastaram tudo. Os cinturões que eles chamam nos Estados Unidos, os cinturões do milho, da soja, do algodão, né, a região dos Corn Belt, Soy Belt, Cotton Belt, tudo devastado. Mas hoje eles têm grandes produções. E agora eles invocam e veem com preocupação um país que preserva as suas matas nativas e ameaça os americanos na produção de grãos e fibras. Mas a nossa luta, Antônio, é uma luta muito grande. Em 1938, na época do Estado Novo de Getúlio, o centro-oeste brasileiro, que era Goiás inteiro e o Mato Grosso, quer dizer, incluindo essa parte do Tocantins, o centro-oeste nós éramos, em 1938, apenas 600 mil habitantes. E Getúlio resolveu fazer a marcha para o oeste, como os americanos fizeram a marcha para o oeste lá, justamente nesses cinturões hoje que se produz uma quantidade imensa de alimentos. Mas lá eles cometeram uma carnificina muito grande contra os nativos, contra os indígenas. E isso foi muito triste, esse episódio americano. E o Brasil conservou seus índios, embora tenha alguns problemas históricos com relação aos indígenas, mas nós conseguimos preservar nossas florestas e povoar o centro-oeste. Se nós éramos 600 mil, agora nós somos 16 milhões de pessoas habitando o centro-oeste, né? Goiás,
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal. Tudo isso por conta de iniciativas do governo. Na época de João Figueiredo, eles lançaram aquele slogan, Antônio, que você se lembra, plante que o João garante. O Brasil precisava de segurança alimentar e o Centro-Oeste era exatamente o lugar onde os técnicos diziam as perspectivas de produção de alimentos no Centro-Oeste são muito grandes. E isso se confirmou com o passar dos anos e nós hoje estamos, Centro-Oeste e o Brasil inteiro, ameaçados pelos americanos, principalmente nessa nova gestão de Donald Trump a partir do dia 20 de janeiro de 2025. O Donald Trump, é bom que a gente também deixa bem claro, parece que a maioria, ou pelo menos com quem a gente conversa, as pessoas estão esperando que o Trump chegue com uma varinha, principalmente aqui no Brasil, faz assim, plim, e muda tudo, né? A começar do governo. Então, todo mundo está esperançoso nele. Mas é bom que tem um outro lado aí, que ele também quer proteger os americanos, né? O Donald Trump tem essa tendência aí e já avisou que ele, os americanos e chineses vão entrar em alguns conflitos, principalmente comerciais. E pode ter certeza absoluta, se o Trump, ele não vai ser o santinho aqui do Brasil, não. Ele pode até ajudar em algumas coisas, mas ele vai querer proteger mais o país dele do que o nosso. Agora, a China já é o contrário, né, dos americanos. A China quer o Brasil. Ela precisa do Brasil. Antônio, eu vejo assim, você noticiou há pouco, eu vejo assim com muita parcimônia esse acordo entre Brasil e China nesta ferrovia transoceânica que ligará o Oceano Atlântico ao Pacífico, porque o Trump já disse que não quer saber da China fazendo isso, porque essa ferrovia que você diz faz parte da nova Rota da Seda, que para o Brasil seria uma maravilha, economizaria 20 dias de viagem de navio entre o Brasil e a China. Porém, eu acho difícil e, como você disse, o Trump teve o slogan de campanha dele, America First, América primeiro. Eles vão se fechar. Porém, Trump se esquece que o mundo hoje está globalizado. Todos nós, sejamos brasileiros, americanos, chineses, indianos, nós dependemos do mundo. Toda a tecnologia está esparramada por aí. E a China acerta em querer entrar em contato com todo mundo e os Estados Unidos se fechando. Isso é muito ruim. Ganha eleição, mas o governo perde, mas perde muito o governo americano. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, economicamente e politicamente falando, aqui no Brasil. Prometeu-se, inclusive, até carne, né? Carne de primeira para a população, né? E agora nós estamos vendo aí que está difícil, né, Guilherme? Está muito difícil porque a realidade brasileira, nós precisamos, Antônio, de um programa de Estado e não um programa de governo. Os programas, esses programas populistas que tiram dinheiro de quem paga impostos, que é a classe média, e distribui de maneira, eu diria, aleatória, isso é muito ruim, porque você está sufocando quem paga impostos, quem produz, e deixando uma população que não quer trabalhar. Uma parte dos brasileiros estão recebendo tanto auxílio que não há incentivo para que ele trabalhe, para que ele produza. Isso é muito ruim para um país que carece de crescer. Nós precisamos ainda gerar emprego, gerar renda e nos tornar um país rico. Mas a vontade do governo são os programas que uma parte deles é muito bom, acudir, diminuir o Brasil da sair dessa extrema pobreza, mas está exagerando, Antônio. A dose, na verdade, quem mata o paciente não é o remédio, viu? É a quantidade que você bebe, é a dose, né? E exatamente. A dose está sendo muito alta para a população que realmente trabalha. E parece que as coisas estão galopantes. Eu temo pelo Brasil. Infelizmente,
o piloto e o copiloto que estão pilotando esse avião chamado Brasil, parece que não entende muito de pilotagem, não. Se entende, está fazendo o que não entende. Guido, muito obrigado. Ô, Antônio, à disposição. Obrigado mesmo e até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a vida se tornaria insuportável se não nos proporcionasse mudanças. Muito obrigado pela sua participação, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.